Eu preparei só algumas lâminas, assim, com algumas pontuações. Quando me passaram esse tema, me tacaram um subtítulo, né? Para onde é que vai isso aqui? E no subtítulo dizia desafios, mudanças e estratégias. São coisas gigantescas. Primeiro, pensar a mudança desse nosso Brasil nos últimos 30 anos, 20 anos, a gente é um outro país. Já é um desafio gigante pensar essas mudanças, que se tornam desafios. Todas as mudanças que têm ocorrido, elas meio que têm nos desafiado a nos reinventar. E isso nos leva às novas estratégias, que eu acho que foi a pergunta mais difícil ainda, que no final nem sei se eu consegui chegar num ponto sobre isso, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que debater, discutir, talvez sair de um consenso. Afinal, para onde a gente vai, que estratégias faz sentido adotar diante do cenário aqui no Brasil, no Piauí, que se constrói. Então, que caminho mesmo para a gente entender essa nova juventude que está dentro das nossas EFAs, e essa nova juventude que ainda está surgindo agora, né, que estão chegando nessa fase e que já vem com outro processo de socialização. Aí eu queria começar, assim, de maneira bem rápida, pedindo a contribuição de quem está aí assistindo, de quem está acompanhando esse momento. Eu queria que vocês colocassem no chat mesmo, porque, enfim, o virtual não permite que a gente fique abrindo o microfone assim com 200 pessoas. Acho que o Google Meet ia explodir se a gente abrisse o microfone ao mesmo tempo. Mas eu queria que vocês colocassem no chat uma resposta para essa pergunta que eu estou colocando no slide para vocês. Se a gente pudesse resumir em uma palavra o perfil do aluno que a gente quer, que palavra vocês colocariam aí para a gente? O que esse aluno tem que ter? De personalidade, de vivência, de experiência? Que palavra vocês resumiriam? Queria escutar um pouquinho vocês para daí em diante a gente poder refletir um pouco mais, talvez em alguns sentidos teóricos, mas em questões mais práticas. Então, quem for pensando, quiser ir digitando aí no chat, eu vou dando uma olhada e a gente vai discutindo. Já apareceram algumas, né? Coragem. A gente tem que ter coragem, realmente, né? A AF, ela é desafiante. Às vezes, quando a gente reflete, por exemplo, sobre o quanto alguns alunos não querem estudar, às vezes eu penso, nossa, mas tem aluno aqui que viaja 300 quilômetros para vir para a escola. Eu acho que o cara tem coragem, eu acho que o cara quer protagonismo, dedicação, sonhador, compromisso, saiu algumas vezes, né? Determinação, curiosidade, tá saindo mais coisa aqui, participação, resiliência, tá saindo as coisas bem legais aqui, e tá saindo coisas de personalidade, né? De como a pessoa tem enquanto elemento interno. Determinação, vontade de aprender, cooperação, inquietação. Inquietação a gente usa com um sentido meio ruim, né? Mas acho que inquietar é não se conformar, né? Aquela pessoa que não aceita o mundo tal como ele é. Comprometido, força de vontade, sonhador. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que a gente vive num período em que o sonho se tornou quase que um privilégio. Até o tempo da gente sonhar parece que está curto atualmente. Gostar do meio rural, perseverança, tá saindo as coisas antes, depois a gente vai puxar aqui. Apressados, nossa, isso aqui foi interessante. Dedicação, maravilha, a gente tem muita contribuição. Perseverança, sendo responsabilidade, autorresponsabilidade, né? Dinamismo, que eu acho que casa muito com a coragem, com o sonho, com o protagonismo. Responsabilidade, que saiu de novo. Companheirismo, tá aí o senso de coletividade, companheirismo, coisa importante. Acho que é a ideia de superar desafios, né? Defender o seu meio, defender a sua terra, a determinação, o foco, ser ativo, ser participativo. Maravilha, o ser humano, botaram uma coisa que é muito interessante, ser uma pessoa humana. E eu acho que o conceito de humanidade tem a ver com a ideia de se conectar, de ser empático com as outras pessoas, vontade de crescer profissionalmente, ser multiplicador. Gente, vocês estão colocando coisas incríveis aqui, proatividade, criticidade, respeito que sai de novo, amor à natureza, né? Eu acho que talvez aquele senso de ecologia, o quinto pilar da EFA, né? Como tem se estruturado na teoria, a agroecologia, esse contato, esse respeito.
com a natureza. Maravilhoso. Veja que a palestra veio para mim, mas a gente tem um pouco da resposta já. Não é algo que eu vou dizer aqui para vocês descobrirem, vocês entenderem. A gente tem um pouco dessa resposta. A gente já tem, de certo modo, desenhado na nossa mente, se não, quem é o jovem de Éfa, ou pelo menos quem a gente quer que seja esse jovem de Éfa. E aí eu queria tomar agora um pouquinho das palavras de vocês. Eu acho que quem queria colocar já colocou, deu uma paradinha agora aqui no chat. Eu queria tomar um pouco dessas palavras de vocês, diversidade, a Francisca Maria acabou de colocar. Mas como eu estava dizendo, eu queria pegar um pouco dessas palavras e fazer uma pontuação. Veja, muito do que vocês colocaram aí, e eu acredito em muitas dessas coisas também, se não todas, às vezes a gente tem que fazer uma separação entre as coisas que nós desejamos e o que o mundo é. Na sociologia, existe um conceito maravilhoso de um sociólogo chamado Max Weber. E o Max Weber, ele usa o conceito chamado tipo ideal. Esse conceito ele criou porque ele percebeu uma coisa. Eu não tenho como entender tudo que existe no mundo, eu não tenho como entender toda a realidade. Mas eu posso criar um modelo para essa realidade e, a partir desse modelo, procurar no mundo real o que chega mais perto disso. Veja, nenhum jovem vai ter toda essa lista que a gente colocou no chat. Você pode pensar aí no melhor aluno da sua EFA, ele não tem todos esses critérios, mas ele vai ter uma boa parte deles. Vai ter talvez a maioria desses critérios. É por isso que eu trago esse conceito de tipo ideal. A gente tem uma ideia do que a gente quer para o perfil do jovem da EFA, mas o mundo real não nos oferece essas pessoas desse jeitinho, bonitinho. Pronto, chega lá na seleção, aquela coisa bonita, é esse aqui. Não, vai ser esse aqui. Não, esse aqui. Precisa nem da entrevista. Pode entrar, meu filho, só pela sua cara, eu já sei que você é daqui. Acontece às vezes, mas é raro. E essa lista, muitas vezes, ela não serve como um padrão de referência do que a gente quer que esse jovem seja. Eu começo essa minha fala com essa imagem de um dos gritos dos excluídos que a gente fez aqui em Pedro II, em parceria com outra escola também de caráter do campo, que é a Ecoescola, né? Ela não é uma EFA, mas é uma parceira e tem uma filosofia muito próxima das escolas famílias agrícolas, por isso que tem alunos com algumas fardas diferentes aí na foto, mas eu trouxe essa imagem porque essa imagem acho que ela simboliza um pouco desse jovem que a gente sonha, e que vocês colocaram no chat, né? Esse jovem inquieto, esse jovem protagonista, esse jovem resiliente, esse cara que é protagonista, que você dá a missão e eles encaram. Isso é o que a gente quer. Mas o perfil, ele é algo muito mais construído do que uma coisa dada. Por isso que eu digo, é um tipo ideal. A gente não acha prontinho desse jeito. Na verdade, essa lista que a gente colocou aí é muito mais o resultado da vida na EFA do que da seleção antes da EFA. Isso é muito doido, porque às vezes o perfil que a gente está procurando é o perfil que, na verdade, ele só vai existir quando o menino entrar. Ele só vai existir quando o menino entrar e quando ele se conectar com essa vivência, quando ele se conectar com esse nosso dia a dia. Por isso que talvez a primeira provocação a gente tem o nosso padrão de referência para pensar o perfil do educando de EFA. Mas não vamos nos prender muito a isso, porque no mundo real a gente não acha. O tipo ideal, ele está só na cabeça. O mundo real, ele é mais complicado, ele é mais difícil. O mundo real, às vezes, ele é construído no dia a dia, nessa luta cotidiana. Porque a nossa personalidade, a construção, né? Se a gente que já é adulto, nós estamos com a personalidade em construção e o que a gente é nesse ano que vem talvez a gente não seja mais. Imagina um jovem com 14 anos, 13 anos. Ele ainda é o que será, né? Ele ainda é uma construção, ele ainda está ali moldando elementos centrais da sua personalidade.
Por isso que eu começo essa fala com essa reflexão. Nós já temos uma ideia do que é o perfil. A gente procura pessoas que se encaixem em alguns desses fatores, porque a gente sabe que tendo algum desses fatores, o resto vai se produzir, o resto vai se encaixar ao longo da nossa experiência, ao longo da nossa vivência. Ponto. Eu acho que isso é a primeira coisa. Mas a gente tem que pensar, existe um desafio hoje. Será que a gente consegue, para achar esse tipo ideal, para achar quem se encaixa mais nesse perfil do que a gente quer? Quais são os desafios? Quais são as mudanças? Qual é o grande desafio mesmo dessa era que a gente enfrenta? E quando eu estava pensando nisso, e enfim, eu acho que eu mudei essa fala minha umas 3, 4 vezes, porque eu estava pensando, qual é o desafio nosso agora? E eu fui pensando no que a gente vem enfrentando no cotidiano. E quando nós nos debruçamos no cotidiano, a gente vai percebendo algumas mudanças que são óbvias para a gente que já está nas EFAs há alguns anos, para alguns de nós que já estamos aí há algumas décadas, né, quem tem mais até experiência de professor, de monitor de EFA, consegue até visualizar essas mudanças com uma clareza até maior. Eu acho que um dos primeiros desafios e de mudança que a gente tem enfrentado tem a ver com o perfil socioeconômico de quem hoje entra nas EFAs, de quem está com a gente dessa juventude. Eu acho que aquela era de olhar para o campo como aquele local da extrema pobreza não faz mais tanto sentido hoje. E aí eu não estou dizendo que a gente não tem alunos que realmente têm uma condição socioeconômica difícil. A gente acompanha, a gente conhece casos. Mas cada vez mais eu vejo que o perfil socioeconômico desse estudante, ele vem mudando. E graças a Deus, ele vem mudando para melhor. Graças a Deus a gente vai percebendo que o campo, ele não é mais esse sinônimo de pobreza. E eu acho que a gente tem que olhar isso com alegria. Porque às vezes a gente olha com tristeza, né? A gente fica querendo, meu Deus, não é mais aquele menino com as roupas rasgadas, vindo da roça. Não é mais aquela pessoa do campo como a gente sonhava, como a gente via, mas acho que a gente tem que ver isso com alegria. Ver que a vida está melhorando para essas pessoas e que ser da zona rural não significa mais viver no abandono do mundo, no desconhecimento da realidade, no sofrimento e na carência mais absurda possível. Essa mudança, eu acho que ela é sensível e, óbvio, isso vai impactar nas pessoas, isso vai impactar na mentalidade dos jovens, seja de maneiras positivas, seja de maneiras negativas. E isso a gente percebe no cotidiano, né? Quantos jovens que a gente vê, nossa, esse menino aqui não tem lá essa condição econômica tão boa, mas eu até brinco, né? O pobre com alma de rico, mas quer forçar o perfil daquele que tem mais condição. Às vezes a família nem tem conta cacique para bancar o que o jovem exige, mas tá lá, com todo aquele perfil, com todos os trajes, a tecnologia. Às vezes eu fico pensando, eu vejo tanto iPhone nas EFAs hoje que eu fico pensando, meu Deus, eu não tenho para comprar para mim. Eu fico pensando em quantas parcelas esses meninos fizeram para comprar. Eu espero que tenha sido em pelo menos 38 parcelas para poder pagar com tranquilidade. Porque se não for, coitado do pai e da mãe para pagar esse celular de 10 mil conto no contexto da nossa sociedade de hoje. E aí, a gente também vai ter jovens que são do meio rural, mas que têm realmente uma condição socioeconômica muito boa. A gente já tem experienciado isso, já temos visto famílias que realmente têm um contexto de uma segurança econômica e financeira muito forte e que procuram as nossas EFAs também nesse sentido de alcançar uma boa educação para o seu filho, porque, enfim, conhecem o renome das EFAs, e a gente tem começado a ver esse perfil de pessoas com condição socioeconômica relativamente melhor do que a maioria dos seus vizinhos e conterrâneos, e que tem vindo para as nossas EFAs. A gente tem aluno que nem pode receber o pé de meia, por exemplo. A gente acha, está fora dos critérios, está fora do cadastro, não tem mais nem o número do NIS, porque isso é um cenário que tem se estruturado de uma melhoria socioeconômica, e a Rosinha coloca, né, de políticas sociais que têm sido realizadas nos últimos 20 anos, ainda que interrompidas em determinado momento, mas a gente vê o efeito disso de uma maneira muito explícita nesse novo perfil do alunado. E óbvio que isso nos desafia, porque na medida em que os indivíduos vão mudando de condição socioeconômica, seus padrões de vida mudam, seus interesses mudam, seus gostos mudam.
Infelizmente, a gente sabe que o trabalho agrícola, por exemplo, é o que mais tem sofrido nessa mudança socioeconômica, porque ainda há na mentalidade popular de que o trabalho agrícola ele está associado a baixo rendimento, à pobreza, e essa juventude quer manter o seu padrão de consumo. E aí, se nós, enquanto EFA, não propomos mecanismos para demonstrar que o campo, com a tecnologia adequada, os PPJs que estão no começo aí, né, que um PPJ bem implantado, ele pode, na verdade, gerar uma alta renda, a gente acaba perdendo essa juventude que passa pelas nossas escolas e muitas vezes encontra como único caminho seguir para as grandes capitais, porque lá eles vão ter salários maiores para se adequar ao seu estilo de vida e o seu estilo de consumo. Eu digo isso, a gente estava apresentando os PPJs aqui da EFA Santa Ângela nesses últimos 2 dias, e o primeiro projeto que foi apresentado foi de uma aluna para a produção de cajuína, e ela fez uma apresentação incrível, ela tem uma alta produção com a sua família, e estava lá a rentabilidade, se eu não me engano, de mais de R$ 4.000. É mais do que um professor ganha. A gente não ganha R$ 4.000 aqui, a gente que é seletista. Então, assim, é uma evidência, uma comprovação de que o trabalho agrícola bem planejado, familiar, não apenas aquele PPJ que o aluno faz no sentido de terminar o curso, mas quando a família se integra e encontra uma potencialidade local de que o campo pode dar mais renda e mais lucro do que o próprio serviço público, do que os empregos mais tradicionais. Eu acho que um caminho, uma estratégia para vencer esse desafio da questão socioeconômica é essa. Eu acho que a gente fortalecer, principalmente essa perspectiva da economia solidária, do associativismo, do cooperativismo. Não vou usar aqui a palavra empreendedorismo, a gente fala muito coach, então eu vou usar aqui o conceito de solidária, sim, de agricultura familiar nessa perspectiva, para mostrar que o campo dá resultado, e que ele pode dar lucro, que ele pode dar dinheiro. Eu acho que esse é um caminho para enfrentar esse desafio da mudança do perfil socioeconômico. Porque a gente tem que ser sincero, ninguém quer voltar para padrões de vida anteriores. Quem está no patamar, quem encontra um certo conforto de vida, quer se manter ou subir. E a gente não pode querer que o jovem pense diferente da gente. Não pode querer que o jovem se limite. A gente tem que procurar esses caminhos e, mais importante, que ele descubra isso a partir das nossas mediações. Porque uma coisa que a gente percebe muito clara é o discurso, ele tem um poder limitado. O discurso, ele tem um poder que só toca quem já está aberto àquilo. Agora, a experiência, ela, ela toca mais. Por isso, a vivência, os planos de estudo, a construção do PPJ, para que o aluno sinta de verdade nas mãos dele que aquilo dá certo, eu acho que isso é o grande salto qualitativo para enfrentar esse desafio. O segundo desafio que eu trago dentro do perfil tem a ver com a mudança geracional, que eu acho que quem trabalha em EFA aqui já deve ter percebido há um bom tempo. Eu entrei na EFA Santa Ângela em 2008. Eu tinha 15 anos. E eu lembro claramente que a minha turma era parecida com essa primeira foto aqui. Um monte de senhorado e senhoras casadas e alguns jovens que estavam entrando ali pela primeira vez. As EFAs tinham muito uma cara de pessoas que queriam o técnico. Estavam ali porque queriam o técnico agrícola. E o ensino médio acabava sendo uma imposição que a legislação colocava. Esse perfil foi mudando. A educação pública ela se ampliou no nível muito grande e hoje o nosso perfil de F é mais isso aqui, né? É mais essa foto aqui do lado. A gente tem uma mudança geracional muito grande de pais e mães de família que eram os primeiros aí que experimentaram a proposta das EFAs no Piauí, para hoje a gente ter praticamente pré-adolescentes e adolescentes. Talvez até o conceito de jovem seja um pouquinho exagerado, porque a gente tem meninos aí que às vezes com 14 anos já está na EFA com a gente. Tem menino que a gente olha e pensa, meu Deus, isso aqui não tem 15 anos nunca. E a gente fica até, menino, tu tem tua idade mesmo, porque tu é muito criança, não tem condição. É um novo público que a gente tem. E isso gera toda uma outra questão, porque num público mais adulto, o perfil que vocês colocaram aí no chat, a ideia de autorresponsabilidade, de autoprotagonismo, é uma coisa que a gente já assume. Ora, se é adulto, é como se diz, pague seus BOs, você não é adulto. Mas quando a gente tem um alunado cada vez mais jovem, é um alunado que
ele acaba sendo mais policiado, tanto pela família quanto por nós, que trabalhamos na gestão enquanto educadores nas EFAs. E isso muda um pouco da coisa, né? E é um desafio muito grande promover esse protagonismo dessa geração que vem para a escola cada vez mais nova, com a personalidade ainda em construção. Muitas vezes, a primeira vez que esse menino vai sair de casa para passar uma semana longe é com a gente, onde ele, de certo modo, vai aprender um pouco dessa autorresponsabilidade. Às vezes que a gente vai fazer entrevista para pai e mãe é muito engraçado, porque a gente vai fazer essa pergunta, parece que quem dá medo no menino é a mãe e o pai, que já fica fazendo aquele terror, meu Deus, eu não vou aguentar ficar longe de ti uma semana. E aí o menino vem para a escola, já vem com a crise de saudade, com a crise de abstinência da família. Tem menino que volta no final de semana, porque às vezes não é nem ele que quer voltar, é a mãe que manda buscar, porque é o pai e a mãe que não aguenta ficar longe da criança. São crises, são as transformações que a gente está vivendo nesse contexto geracional, coisa que não acontecia. Eu lembro que quando eu entrei aqui na EFA Santana, a gente tinha um grupo de jovens lá para os seus já 18 anos, a maioria deles, que eles vinham do Ceará e eles ficavam, era 3 meses na EFA, que eles não tinham dinheiro para voltar. Então eles moravam praticamente metade do ano, eles moravam, eu lembro que a irmã Celina deu um trabalho para eles na fazenda, já que eles não tinham condição de voltar. Eles ficavam 15 dias na escola, outros 15 dias ficavam na fazenda trabalhando, para pagar um pouco os custos ali, enfim, trabalhando lá na fazenda da irmã, 3 meses fora, longe de casa. Isso é impensável para o público que nós temos hoje, impensável. É a mudança geracional. E aí os desafios que isso implica, exatamente, quem conheceu aí os famosos cearenses que andaram por aqui, andaram por outras EFAs, creio que seja o João Silvestre que está comentando aí, né, João? Acho que eles ainda estavam aqui na época que você teve com a gente aqui na EFA. Mas eles se tornaram ícones, porque você imagina a juventude que largava a família por tanto tempo para vir estudar. A maioria deles hoje é agrônomo, mestre, alguns doutores, enfim, na área da agronomia, que eles realmente focaram muito nisso. Mas o ponto central que eu queria destacar é o quanto é desafiador essa mudança geracional para nós. Porque, em grande medida, nós que somos educadores, e aí os monitores que dormem na escola, é um desafio, porque você faz um cuidado para pai e mãe hoje. E é um cuidado mesmo, de cuidar da saúde do menino, de levar para o hospital quando precisa, a própria questão emocional de jovens que vêm cada vez com idade mais menor, e isso acaba gerando muita sensibilidade nessa mudança de perspectiva. Então, eu acho que isso tem sido um desafio grande, essa mudança geracional para nós, às vezes até para a gente adequar nosso discurso de EFA, que às vezes a gente não está entendendo que esse menino é novo demais e que tem coisa que a gente fala que para ele não faz sentido, sabe, sentido nenhum. Nenhum, mesmo assim, não faz parte da vivência deles. Às vezes a gente faz um discurso como se esse menino tivesse nascido na década de 90, que é a minha década, e eu estou com 31. Esse menino nasceu nos anos 2000. Esse menino não sabe nem o que é SEBS. A gente fala o que é SEBS, ele pensa que é outra coisa, confunde até com um comando. Então, assim, não sabe. E às vezes a gente tem que ir adequando um pouco o nosso discurso, porque essa mudança geracional é uma coisa que acontece devagarzinho, a gente não percebe, né? A gente só percebe que tá ficando velho quando os cabelos começam a cair, a gente acha um branco, a gente percebe, eita, não sou mais jovem. O tempo já passou. A gente se toca que a gente também já não está mais dentro daquele contexto geracional. Enfim, eu já sou millennial, né? Minha época de juventude, de certo modo, está quase no prazo final. Já existe toda uma outra geração com outras gírias, com outros gostos, com uma outra sociabilidade. E eles chegam para nós. E eles chegam com demandas que às vezes não faz sentido para a gente, porque a gente está em outro tempo de socialização. E aí é um desafio a gente colocar, tentar alinhar um pouco os nossos pensamentos com esses indivíduos, né? Mas é isso, assim, o tempo passa, né? O tempo não espera ninguém. E só vai para frente. E só vai para frente. Então, assim, não adianta muito a gente pensar tanto, não tem como voltar atrás, né? Esse é o novo perfil, não é da educação só da EFA, esse é o novo perfil da educação brasileira. Esse estilo de turma que a gente tinha nas EFAs virou o EJA. Está lá no EJA agora, não vem mais para a EFA. E a gente não faz EFA no modelo de EJA. Então, assim, tem uma outra perspectiva da maneira como nós fazíamos.
Só que também tem lá os seus pontos positivos, e eu acho que a gente tem que entender, e vocês colocaram aí a ideia da inquietação, da energia, da disposição, que essa juventude muitas vezes nos surpreende. Essa semana, nós realizamos aqui na EFA, a gente faz um evento todo final de ano na EFASA, chamado Romaria da Juventude. A gente faz uma caminhada, normalmente conectando alguns pontos importantes, ou na cidade de Pedro II, ou conectando zonas rurais. A gente vai de um povoado para outro também, depende do ano. Esse ano a gente decidiu fazer uma caminhada pela cidade até uma capela de uma santa popular, não é uma santa oficial da Igreja Católica, ela é santa para o pessoal de Pedro II. Então a gente foi visitar a capela de Santa Maria Alves, e a juventude é que organiza. E aí essa semana eu fiquei muito surpreso, porque eu disse, olha gente, o tema é esse, eu preciso de uma peça de teatro que a gente vai fazer ao longo da estrada, contando a história da santa. Eu disse isso. Segunda-feira eu voltei para caminhar com esses meninos. Tava tudo pronto. A peça estava feita, o roteiro estava escolhido, eles programaram tudo. Então, entender que a gente pode dar esse voto de confiança. Eles têm um potencial e uma energia e talvez um poder de imaginação que às vezes a gente desmerece, mas que está lá. Às vezes só falta esse empurrãozinho e para nos surpreender. Eu confesso que esse é um exemplo dessa última semana minha aqui de EFA que me tocou muito, porque pensa, nossa, é a primeira vez que eu fiquei responsável por uma coisa, não planejei nada e deu tudo certo. Porque em tese eu era o coordenador, mas não planejei nada. Eu disse, né, de vocês. E deu tudo certo, graças a Deus. Que também se tivesse dado errado, estaria aqui pagando minha penitência por não ter planejado direito as coisas. Mas tem que dar esse voto de confiança às vezes. E eu acho que eles têm que sentir esse voto de confiança de que, se eles não fizerem, o professor não vai fazer no lugar. Ninguém vai fazer no lugar. Então, isso é um voto de confiança também. Esse é o desafio, é a mudança no caráter geracional. Temos uma outra mudança. Eu acho que essa daqui, para a gente que é de EFA do Piauí, é impactante demais. Que é a mudança religiosa. Foi-se o tempo que a EFA era um espaço essencialmente católico. E isso, para nós, é uma mudança drástica, porque as EFAs nascem católicas. Elas nascem católicas na França, elas nascem católicas no Brasil. No Piauí, então, a gente conta nos dedos as EFAs que não são fundadas ou por um padre ou por uma freira. E aqui não é fundada por padre ou freira, é fundada pelas SEBs, pelas comunidades eclesiais de base. Então, é um movimento que nasce católico até a raiz. Mas, quando a gente adentra hoje nas EFAs, a gente tem que entender que nós estamos recebendo uma juventude que não é mais católica, em grande escala. E quando eu falo não é mais católica, uma parte dela nem cristã é. Porque a gente já recebe um alunado que não é cristão, seja porque vai para religiões de matriz africana e indígena, seja porque é ateu. E eu digo isso porque a gente já teve alunos ateus, a gente já tem alunos de matriz africana. Essa semana, inclusive, Leandro, a gente teve a apresentação do TPJ, nos agradecimentos, um dos nossos alunos, ele encerrou assim: agradeço primeiramente a espiritualidade que sempre me acompanhou e tirou as guias de dentro da camiseta para mostrar. A maioria começa, agradeço primeiramente a Deus, que é a frase de praxe dos católicos. Ele começou, agradeço primeiramente a espiritualidade que nunca me abandonou. Eu acho isso fantástico, porque eu estava pensando nessa palestra e nessa fala, e eu pensei, nossa, isso é uma coisa que tem que vir, porque é uma mudança de perfil que a gente tem que entender. Esse alunado, esses meninos, eles estão vindo com uma outra filosofia, e a gente tem que ir, de certo modo, encaixando essa vivência, porque ela não é nem melhor e nem pior do que a nossa. E muitas vezes ela contribui. Então, você imagina, numa semana que a gente fez aí o primeiro feriado da consciência negra, a gente tem um aluno de EFA que, com orgulho, pode dizer: eu sou de matriz africana, eu celebro a minha espiritualidade africana. Isso é uma vitória do movimento que vai se tornando plural. Eu lembro que uma pessoa colocou diversidade aqui no perfil do jovem de EFA. Está aqui, está com a gente, esse menino de matriz africana, esse menino de matriz indígena, a gente vai ter a Jurema Sagrada, o xamanismo, ou o próprio ateísmo. E aí, como é que a gente vai se conectando? E uma coisa que eu acho interessante é que a gente tem toda essa pluralidade, mas eles não se... Como é que eu posso dizer? A gente tem essa pluralidade, mas eu não vejo a intolerância nas EFAs. Eu vejo uma convivência muito interessante entre os diversos credos religiosos. A gente já teve menino aqui que era evangélico que tocava na missa para a irmã, porque sabia tocar violão, não está precisando de alguém que toque. Eu toco, irmã. E fui tocar na missa. E foi feliz.
os meninos de matriz africana, que às vezes são eles que puxam a oração da manhã, quando as nossas irmãs não estão aqui para fazer a mística inicial do dia. Então, é interessante que a pluralidade, ela não é necessariamente um desafio que a gente vê no mau sentido, mas ela pode ser uma potência para o aumento da força do movimento EFA. O Piauí ainda é o estado mais católico do Brasil, então para a gente ainda é, de certo modo, um movimento mais recente, o avanço de outras religiões, principalmente religiões não cristãs, que são ainda menores aqui no Piauí, porque as religiões evangélicas não, elas já têm um grande espaço até no Piauí, mas as não cristãs, elas têm crescido muito, aí, principalmente a Umbanda, principalmente o Candomblé, são religiões que têm crescido e a juventude tem migrado muito para elas, inclusive. Quando normalmente saem do catolicismo, muitas têm ido para as religiões de matriz africana. Mas eu acho que o ponto central é de como a gente tem que abarcar isso. Primeiro, compreendendo que o Estado do Brasil é um Estado laico. Então, mesmo a gente, enquanto escola, algumas escolas nossas são confessionais porque são fundadas pela igreja, de certo modo, as fundações e mantenedoras são instituições católicas, mas que a laicidade é um princípio constitucional e a gente não pode ferir. E mais do que isso, trabalhar esse respeito à crença dos nossos alunos, até para proteger de certas violências, e porque eu acho que é um princípio sagrado nosso também, né? Um movimento de minoria que oprime outras minorias, acho que está caminhando para um lado errado. Está caminhando para um lado errado. Então, de certo modo, defender também essa liberdade e eu acho que essa irmandade, entender que o sagrado ele tem manifestações diversas e maneiras diversas de tocar nas pessoas, eu acho que esse é um caminho, esse também é um jeito de ser que a gente não pode abrir mão. Com certeza, as religiões de minoria, elas ainda são religiões que sofrem violência demais. Por isso que eu acho que nos nossos espaços de EFA, a gente tem que ter esse cuidado para que seja um espaço de liberdade, da pluralidade, porque esse é um desafio, sim, e que não volta atrás. A conjuntura religiosa ela tem mudado. Inclusive, há pesquisas que demonstram que mais do que jovens se convertendo a outras religiões, a gente tem uma juventude que não está se convertendo a nada, que, na verdade, está abandonando as religiões, de um modo geral, ainda crê em alguma entidade criadora, mas não quer se conectar a nenhuma instituição religiosa. A tendência mais comum agora, na verdade, está sendo essa, que é o que nós chamaríamos daquela pessoa agnóstica, que até crê numa certa divindade, que é possível a existência de um criador, mas que não se conecta a nenhum credo específico, seja ele de que orientação religiosa for. Esse pode ser um novo perfil de aluno que a gente vai estar recebendo aí nos próximos anos, e que algumas de nossas EFAs já recebem há muito tempo. Trago outra pontuação. Eu acho que muitas EFAs já estão encarando aqui, alguns até na justiça, se duvidar, porque a gente demanda também uma questão de presença do Estado para isso, que é a questão da educação inclusiva. Veja, as EFAs, elas surgiram como inclusão social. Por que eu digo isso? Incluir pessoas marginalizadas socioeconomicamente. Então, quando as EFAs surgiram, elas surgiram para pensar o jovem do campo, aquele indivíduo que não consegue conciliar trabalho com a educação, que precisa de uma educação que fomenta um trabalho numa lógica equilibrada e sustentável. Só que, quando nós falamos em inclusão hoje, extrapolou esse conceito. Não é inclusão social na perspectiva apenas econômica, é a inclusão também de indivíduos que foram excluídos de todo o sistema escolar ao longo de praticamente toda a história do nosso país. E aí a gente tem a perspectiva da educação inclusiva, que vai ter os indivíduos, os jovens atípicos, os neurodivergentes, os deficientes físicos. E eu sei que as EFAs já estão recebendo esse alunado há um bom tempo, e se tornou um desafio para nós, porque nós somos escolas de internato, o aluno mora com a gente. E aí, quando esse aluno que tem essa neurodivergência, quando é atípico, ou quando tem algum tipo de deficiência, de certo modo, a gente tem que dar esse cuidado e esse suporte para esse aluno enquanto ele está com a gente. E a gente não tem o direito de negar a matrícula só porque o aluno tem algum tipo de neurodivergência, porque ele tem alguma dificuldade física, motora. E é um desafio, porque às vezes nossas instalações não são adequadas. A gente recebe, por exemplo, a nossa EFA atualmente não pode receber um aluno cadeirante nunca aqui, a não ser que a gente quebre várias paredes para reestruturar a instituição para ter rampa, que não tem acessibilidade. Porque quando a gente pensou as EFAs lá atrás, a gente pensou muito nesse campo do jovem rural, do jovem agricultor, mas a gente já está começando a receber esse jovem com essas demandas aqui.
Então, aqui na EFA Santana, a gente já tem alguns casos de alguns jovens com alguns tipos de deficiência física que precisa de certas adaptações. Jovens com neurodivergência, a gente tem vários tipos de casos, e aí que vai desde TDAH, dislexia e níveis de autismo, e cada uma dessas coisas, elas demandam cuidados diferentes, ações diferentes, e que, infelizmente, o Estado muitas vezes não dá o suporte que a gente precisa para esses alunos. Porque a gente tem que repensar a escola, a gente tem que repensar as práticas pedagógicas, tem que se repensar a avaliação, e às vezes tem que dar justiça, tem que ir uma luta, né? Em tese, o Estado tem que dar professor auxiliar, tem que dar suporte educacional para quando a gente recebe esse alunado. A gente passou o ano inteiro esperando, esse suporte não vem. E o menino está lá, está com a gente, está precisando daquele auxílio, está precisando de um suporte para que a gente possa dar uma aula de verdade que contemple todo mundo, porque o professor, tal qual nós somos aqui, educadores, nós não temos esse treinamento de fato para a educação inclusiva, que a gente precisa desse suporte, porque às vezes dependendo até da necessidade do aluno, isso demanda às vezes um trabalho tão personalizado que o professor não pode fazer isso na aula. Não pode fazer isso na aula. Nós temos uma aluna aqui, por exemplo, na nossa escola, que ela tem um nível bem alto de dislexia, nossa psicopedagoga, acho que está até aqui na formação, né? Não vou dizer nome, Rita, que eu sei que é antiético, mas vou só citar aqui o exemplo do caso, viu? Mas assim, que a dislexia é tão grave que ela não conseguiu se alfabetizar. E a gente sabe que a educação brasileira vai só empurrando os alunos com necessidades especiais sem dar suporte para eles. Então a gente recebeu essa aluna e ela está sendo alfabetizada com a gente agora. E é incrível ver a evolução que ela teve com o cuidado que a instituição teve, mas assim, e que apresentou o PPJ hoje, aí, uma pessoa que não chegou alfabetizada defendendo um projeto. E eu digo para você, ela fez o projeto, que eu fiz visita na casa dela, eu vi o produto que ela estava fazendo, ela sabe explicar a receita, sabe dizer como é que faz a coisa, do curso de agroindústria, ela. Então, assim, é uma mudança incrível, mas que a gente faz na cara e na coragem, e que a gente tem que pautar esse suporte, porque é obrigação do Estado dar para a gente. A gente também não pode ser uma instituição que faz de graça para o Estado, que o Estado recebe para fazer. Recebe para fazer. E tem a obrigação de fazer. Porque senão a gente acaba exaurindo um pouco das nossas forças enquanto movimento, porque a gente não pode também ser o salvador da pátria, né? A gente tem que ter também a consciência dos nossos limites. E esses alunos estão vindo. Eu digo para vocês, e eles vão procurar as EFAs cada vez mais, porque nós fazemos uma coisa que a maioria das escolas não faz. Olhar para o jovem, olhar para o aluno como ser humano, olhar para ele como uma pessoa que pensa, olhar para ele como protagonista, com dignidade. E aí, quando as famílias veem que tem isso aqui na EFA, meu irmão, elas vêm para a seleção. Eu já fiz seleção, por exemplo, aí o pessoal aqui que é da EFA Santana não vai me deixar mentir, que a mãe dizia assim, eu vim para cá porque aqui tem suporte psicológico. Eu pensei, oh meu Deus do céu, tem nem para os professores, mulher, quanto mais para o menino. Mas eles acreditam que tem, porque esse cuidado que nós temos com os nossos alunos faz parecer que a gente tem um suporte psiquiátrico, psicológico, psicopedagógico, assim, de alto nível, que na verdade é feito na cara e na coragem, pelos professores, pelos tutores. A tutoria, ela é quase uma terapia. Tem professor que olha assim, cara, queria saber ser tutor metade do que esse homem, que essa mulher é, porque ele não corrige caderno. Ele olha para a pessoa, ele conversa com o menino, ele descobre os problemas da criança. Isso que é tutoria. Tem uns professores aqui na época que olham e dizem, nossa, eu queria saber metade do que isso aqui faz. E aí, quando os pais veem isso, eles começam a pensar que aquela escola ali é boa para quem tem essas dificuldades, porque na outra escola o menino era abandonado. Essa aluna que apresentou o PPJ hoje, a mãe dela diz com todas as palavras que se ela tivesse estudando na nossa EFA desde o fundamental, ela já saberia ler há muito tempo. Inclusive, a gente tem até uma suspeita de que, de tanto deixarem ela abandonada, ela criou uma crença de que ela não é capaz de ler. Mas parece que se criou esse medo, mas que, na verdade, a gente mostra, não, você pode, você está fazendo as coisas aqui. Mas dizer que é uma mudança e é um desafio. E olha que estão olhando para nós aqui nas EFAs como essas escolas de suporte, que conseguem dar esse apoio para esses alunos que têm esses níveis de neurodivergência, esses alunos atípicos, como a gente pode chamar. Enfim, o abandono com as crianças é demais, assim, na rede pública, infelizmente, na rede pública convencional. E aí, quando chega na época que tem aquele professor que senta, e aí, meu querido, como é que foi seu final de semana? O que você fez? Você estudou? Cadê seu caderno? Deixa eu ver sua letra. Às vezes, o que nem o pai e a mãe faz.
Porque tem pai e mãe que nunca olha o caderno do filho. A gente que é professor sabe. Que a gente pega caderno de acompanhamento falsificado, a assinatura, porque o menino, ele mesmo assina. Coisa mais tranquila da gente achar. Esse é um dos grandes desafios. Gente, esse daqui eu trago, e esse daqui eu sinto que é um negócio que ainda não pegou, mas eu acho que ainda vai pegar muito para nós aqui. Por quê? A gente também já tem percebido uma grande diversidade quando a gente pensa na sexualidade. E aí, um grande desafio que eu penso, quando a gente vem para o nosso contexto de EFA, a gente tem. Eu não estou nem falando da homossexualidade, enfim, que sexualidade é mais essa questão do desejo, da atração. Mas quando eu penso nas questões de gênero, eu fico pensando, e quando a gente receber uma menina trans aqui, que vier se matricular? Porque a gente não pode negar a matrícula. Como é que a gente adequa? Porque os pais sabem que a pessoa vai dormir. E a gente sabe que essas pessoas sofrem um preconceito monstruoso na sociedade. Se duvidar não, eu acho que tem até pesquisa nesse sentido, as pessoas trans sofrem até mais preconceito que as pessoas homossexuais, e são indivíduos que estão aparecendo, que às vezes eles se descobrem dentro das nossas escolas, e aí como é que a gente recebe? Como é que a gente protege esses meninos do preconceito que eles já vêm enfrentando de fora, que muitas vezes sofrem dentro das nossas instituições, já sofrem na família? Esse aqui eu acho que é um desafio, assim, que a gente tem que sentar depois, refletir muito como é que a gente dá o suporte para quando a gente receber, e para as EFAs que já recebem, talvez vocês sejam até o nosso grande exemplo inicial, como é que vocês estão conseguindo lidar com essa nova conjuntura, com essa diversidade de juventude que muitas vezes se reafirma enquanto gênero, enquanto sexualidade, dentro das paredes da nossa escola. Porque esse menino chega com 14 anos, ele chega moldando a sexualidade dele. E ele sai maior de idade, praticamente. Pensei nisso como um desafio nosso de proteção. Eu penso mais de proteção desses indivíduos, porque ele já vem com sofrimento e com um não reconhecimento da própria casa. Então, chegar na escola, que deve ser um espaço de acolhimento, e sofrer mais violência, é terrível. E esse é um dos grandes desafios nossos, né, de como promover esse acolhimento, esse entendimento, esse suporte emocional, psicológico também, que é uma coisa que é necessária para esses casos. Eu encerro nossos últimos desafios falando de um desafio que para nós é muito importante, porque nós somos um movimento político, e nós vivemos um cenário político onde o nosso país ele se divide muito claramente em duas zonas, em duas cores, em duas ideologias, que eu nem vou chamar aqui de esquerda e direita, eu vou chamar aqui de conservadorismo e progressismo, porque é um pouco diferente, e nós recebemos essa juventude, e digo mais, recebemos uma juventude mais desse ladozinho verde do que desse ladozinho vermelho, porque o Brasil tem muito mais gente do lado verde do que do lado vermelho, porque não confundam ideologia com voto. Nem todo mundo que vota no senhor Lula está desse lado vermelho. Na verdade, muita gente do lado verde também vota nele, porque uma coisa não necessariamente se alinha com a outra. A maioria do Brasil é esse verde amarelo, é conservadora, e essa juventude vem para cá com esse pensamento, vem para cá com essa visão de mundo meritocrática, vem para cá com essa visão de mundo preconceituosa, vem para cá com essa visão de mundo de que o governo não tem que fazer nada, porque o governo é ladrão mesmo, é a gente é que tem que trabalhar e conquistar o nosso dinheiro, então deixa a política para lá, deixa a política para os outros. A gente recebe esse menino. Os planos de estudo que mais dá trabalho para fazer, e eu digo isso com toda a convicção, porque eu sou responsável por eles aqui, são os planos de estudo políticos sociais, que os alunos não querem fazer. Quando é plano de estudo sobre criar animal, plano de estudo sobre cuidar das plantas, eles fazem com a felicidade maior do mundo. Mas quando é para discutir política, cidadania, associativismo, a gente vê que isso toca nessa mazela, nessa falta de sociabilidade. Por quê? E aí a gente volta lá para o começo da minha fala. A gente muitas vezes está achando que esse aluno que está vindo ainda é o aluno que foi criado lá nas SEBs, na comunidade eclesial de base, que foi criado lá dentro da associação, que já chega na escola com aquele pensamento progressista e de organização coletiva. Não tem mais. O associativismo no Brasil, ele esfacelou. É um associativismo hoje muito mais burocrático para garantir política pública, porque se você não tiver a ata da associação, você não consegue. Mas como você pergunta, quantas reuniões tem por mês da associação? Não tem nenhuma. O presidente só leva a ata para os caras assinar. Quando você pergunta, e a comunidade, a igreja se reúne? Não se reúne no festejo. A gente faz o leilão, a gente faz a missa. Tem mutirão para ajudar uma pessoa? Poucas ainda fazem isso. Tem grupo de jovem?
tem um grupo de oração, mas é um grupo de oração restrito mesmo ao espaço eclesial. Não há uma ação externa. Então, falta para a juventude esses grupos de socialização política que existiam mais forte até as décadas de 90, início dos anos 2000, mas que eles foram enfraquecendo ao longo dos últimos 20 anos. Gente, eu digo sem nenhum medo, o primeiro lugar que esses meninos vão aprender a mobilização política e social é com a gente, é dentro da nossa escola. É quando eles vão entender o que é política pública, é quando eles vão entender o que é associativismo, é quando eles vão entender o que é trabalho coletivo, o que é você fazer uma manifestação. Agora, esse final de ano, a gente estava puxando aqui na EFA Santa Ângela, e junto com a EFAP, quase que era uma manifestação na SEDUC, quase, né, Leandro? O pessoal, eles perceberam que a gente ia fazer confusão. Os alunos dos cursos que iam ser fechados, os alunos, eles vieram com a gente, eles começaram a mobilizar abaixo-assinado, eles já estavam até mobilizando aí quase 1.000 assinaturas. Quando o governo descobriu que eles gravaram um vídeo para a internet falando da importância do curso deles, quando o pessoal da terceira greve viu, quando o pessoal da UETEP viu, meu Deus, não, vamos conversar com esse povo, porque... Então, assim, às vezes o primeiro lugar que eles percebem que a ação coletiva dá resultado é com a gente. E é aqui que, de certo modo, eles vão aprendendo que uma coisa é a eleição, outra coisa é visão de mundo. E nós temos uma visão de mundo. E a nossa visão de mundo é que o Estado ele tem que servir à sociedade. Porque se o Estado não faz nada para a sociedade, é muito melhor acabar com tudo isso aí. Porque se a gente paga imposto, eles não fazem nada, é melhor não ter. A gente não paga, a gente não faz todo esse processo, então a gente tem que ter essa visão. E muitas vezes o aluno só vai entender um pouquinho disso quando ele vive na escola, vive na EFA, todo esse processo. E aí isso nos leva a entender quem é esse nosso jovem, né? Eu fiz todo aquele perfil no começo, gente, e eu não tenho uma resposta muito clara. Veja, tem várias possibilidades para a gente olhar para o nosso jovem. O nosso jovem é o jovem rural. Quando eu uso o conceito de jovem rural, eu quero dizer, ele mora na zona rural. Isso não significa que ele tenha nada a ver com a agricultura familiar. Isso não significa que ele tenha a ver com a agricultura familiar. Alguns não têm. Inclusive, o número de pessoas que são rurais, mas não trabalham na agricultura familiar, só tem aumentado. Apesar do Piauí ainda ter 30% da população na zona rural, a gente vê que cada vez mais, mesmo pessoa da zona rural, vive de outros trabalhos, de outros serviços que não trabalho agrícola. Temos o jovem camponês, que aí já tem esse conceito, meio que se liga com a vida no campo, com essa proximidade maior, que já se conecta com esse jovem agricultor, que de fato vai produzir, o jovem da agricultura familiar, ou vamos usar o conceito de jovem do campo. Eu acho que tudo isso existe nas nossas EFAs. Algumas EFAs talvez com mais de um, mais de outro. Eu não vou usar nem o conceito de jovem urbano, porque eu tenho uma clareza muito grande de que o Piauí, com suas cidades que não passam de 80 mil habitantes, não consegue entrar no conceito de urbanização. Não dá. Eu estou aqui em Pedro II, eu fiz uma pesquisa, Pedro II é a 12ª maior cidade do Piauí, a 12ª. Se eu cruzar bem aqui a avenida, o perigo de eu atropelar um porco agora de noite é altíssimo, porque ainda é uma cidade ruralizada, ainda tem essa conexão e essa perspectiva de campo. Então, não significa que o menino more no centro urbano, que ele tenha uma mentalidade urbanizada, porque às vezes a felicidade do menino aqui do centro da cidade é ir para uma cavalgada, que é um contexto, é um evento, é uma atividade do campo, é uma atividade rural, mas é um dos eventos que junta mais gente aqui na região, que já é uma outra filosofia de vida, se a gente for, por exemplo, os bairros aí de Teresina, que já é a nossa capital, que tem um estilo de vida realmente, você consegue ver a diferença até de fala de um jovem de Teresina para um jovem daqui. Tem uma outra socialização, sociabilidade. E a gente recebe, né, esses jovens dentro dos nossos espaços. Gente, internet, outro grande dilema, né, que desafia a nossa vida. O jovem ele não é mais socializado pelo pai e pela mãe, não. Ele assimila conceitos, ideias e conteúdos de gente que ele nem conhece. Porque o celular conectou esses meninos com o mundo todo. Inclusive, hoje a gente pauta muito se deixa ou não deixa usar o celular na sala de aula, porque há uma discussão de até que ponto isso prejudica não apenas a socialização, mas a cognição, a capacidade até de aprendizagem do indivíduo. Porque a gente está tão fixo
Na informação rápida, né, o celular, você passa o dedo, mudou, passa o dedo, mudou, passa o dedo, mudou. Ora, esse menino ele não fica 30 segundos na mesma informação. Se ele não fica 30 segundos na mesma informação, ele não vai ficar 5 minutos lendo um parágrafo de um livro. A cabeça dele não serve mais para isso, porque ele já treinou o cérebro para uma determinada velocidade de entendimento. Já existe essa reflexão. E aí, para nós aqui nas EFAS, é um desafio maior que na autoescola, porque ele mora aqui. Ele vai trazer. Ele vai trazer o celular. Tem como a gente pedir que o menino que vem de uma cidade para outra, dormir aqui na escola, não traga? Mas como é que a gente negocia essa utilização para que não haja o prejuízo da vida dele? Para que não haja o prejuízo na sua própria na aprendizagem. E aí, sem falar de como esses aplicativos, né Daniele? O Tigrinho, por exemplo, ele desmerece qualquer argumento do professor. Porque o professor chega, olha, estude, meu querido, porque quem estuda é quem vence. Aí me diz, professor, acabei de apostar, ganhei 500 conto. Aí você que é professor que dá uma aula valendo R$ 20, pensa, perdi meu argumento. Porque se ele ganhou 500 conto fazendo aposta, como é que eu vou convencer que estudar dá dinheiro se eu que sou formado estou ganhando 20 conto para dar 1 hora de aula? É pesado assim para nós, a gente tem que pensar como é que a gente contra-argumenta esse tipo de coisa. Aí eu penso, eu vou apostar também, porque parece que está dando mais dinheiro do que ser professor. Então, aí a gente tem que chegar, olha, é um jogo de azar, meu querido. Se você ganhou 500, milhares de pessoas perderam seu duro dinheirinho aí da vida. Mas o jovem não acredita que são as promessas fáceis, né? O jovem quer tudo rápido, quer para hoje, quer para agora, aceleração da vida. E o celular fez isso. Eu não posso esperar me formar, trabalhar e ter meu salário. Eu preciso do dinheiro hoje, eu preciso gastar agora. E quem me promete a solução mais fácil, eu vou. Eu vou. E o problema é quando aposta demais, né, Bruno? Que a vez chega ganhei 500. Teve um aluno que me disse assim, professor, eu ganhei 300, depois perdi 500. Aí você ficou com 200 conto no final. Mas para ele tinha o auge da aposta, de ter ganhado tudo. É um grande desafio. E a tecnologia ela tem colocado isso. O governo tem até tentado proibir que os meninos usem os programas sociais para apostar, porque infelizmente alguns têm usado um dinheiro que para alguns é essencial. E eu queria dizer isso, que eu não falo isso em tom de acusação. Porque para mim, qualquer dinheiro que o governo dê para o povo é pouco. Se o governo desse 1.000 conto para cada aluno, eu ainda achava era bom. Mas eu entendo que a autorresponsabilidade é algo que a gente tem que trabalhar. E que se uma ou duas pessoas usa de maneira ruim, a gente não pode desmerecer programas que ajudam milhares de famílias a muitas vezes viverem melhor. Mas é isso, né? O coach, né? O herói que sem esforço, cara que fica rico com dicas absurdas. Esses meninos assistem isso. Às vezes a socialização política que o menino tem é esses caras no YouTube. Não é a família, não é a igreja, não é nenhum movimento social, e aí isso embate conosco no nosso trabalho de EFA. Isso nos leva às novas estratégias. Como selecionar o aluno para a nossa EFA? Que perfil nós queremos fazer? E aí eu lanço algumas provocações. Primeiro, a gente pode selecionar? Tem EFA que não pode. Porque tem EFA que se selecionar, ela fecha. Porque não tem aluno. Primeiro, a gente realmente seleciona? Será que os nossos mecanismos de seleção são bons? Será que a gente não está deixando vir gente que talvez seria melhor no perfil de uma outra escola e deixando passar aluno que talvez esse sim devesse estar com a gente por algum critério mal elaborado? E aí nós entramos nos nossos critérios de seleção. E aí, gente, o critério de seleção ele tem que ser pensado todo ano. A gente não pode usar 2 anos seguidos o mesmo sistema para entender quem é que deve vir, porque esse perfil ele está mudando muito rápido. E aí a gente tem que considerar várias coisas. Por exemplo, tem pergunta que a gente faz agora, aqui na EFA Santa Ângela, uma das perguntas que a gente faz para o menino, você tem crise de ansiedade? A pergunta que a gente tem que fazer agora. Porque a gente recebe tanto aluno com problemas de ansiedade, depressão, que se a gente não fizer essa pergunta, às vezes a gente se assombra com o menino passando mal e vai descobrir depois. Tá no nosso roteiro agora, para entender quem é esse menino. Não é que a gente vai excluir ele por esse critério, mas porque a gente tem que entender, porque quem vai ajudar lá na hora é quem está na escola, é o educador que está lá na hora da aula, é a irmã que está lá de noite, é o monitor, é o professor lá na educação física. São perguntas que a gente está tendo que colocar nos nossos critérios de entrevista, um pouco da mentalidade também desse aluno, não apenas dos seus critérios pedagógicos. E aí, óbvio, critérios políticos também, seu contexto familiar, seu contexto de vida.
Sem contar nós, né? O problema é que a gente tem ansiedade, a gente toma mais café para ficar com dor de ansiedade, né, professora? A gente tenta se curar tomando mais café para isso. Talvez por isso a gente esteja adoecendo tão mais rápido até do que os nossos alunos, que eles dão crise, a gente dá crise também, né? Que às vezes o pessoal acha que é porque a gente é um pouquinho mais velho, a gente tem, às vezes, condição emocional, a gente tá pior. A gente tá pior que o menino. Mas a gente tem que ser o suporte dele quando a gente está lá. E aí essas são as novas estratégias que eu penso. Eu acho que o processo de seleção, ele é muito delicado. E ele tem que ser repensado todos os anos, sabe? De sentar com os professores que fazem as entrevistas, com as instituições mantenedoras, refletir o que faz sentido, o que não faz, até a partir do que aconteceu ao longo do ano. Que às vezes o que acontece no ano, pensou, essa pergunta devia estar lá. Pô, essa pergunta aqui não tem sentido nenhum de estar na entrevista, não contribui para nada. Eu lembro que a gente fazia, que né, faz uma redação, estilo Enem. A gente viu que não tinha sentido nenhum. A gente não vai dar nota para esses meninos nessa redação. E se a gente fosse dar nota, eles nem iam entrar pela nota, para começo de conversa, porque a maioria vem de escolas tão defasadas que pediam uma redação estruturada matar o menino. A gente começou a pedir um memorial. Não, ele pode não saber uma redação, mas a vida dele vai saber. Da sua vida, quais são os seus, o que você quer, para a gente conhecer esse aluno. Então, a nossa redação é um memorial que ele já pegar e colocar no caderno da realidade. Pega aquela folha e já escrevi na redação. Vou só colocar aqui no meu caderno. Quem eu sou? O que eu gosto? O que me faz feliz? O que me faz triste? Conta um pouco sobre você. Então, a gente tem colocado isso nessas últimas entrevistas, até para conhecer um pouco mais do nosso alunado. Por fim, gente, o jovem ele é o que é. Não adianta a gente querer forçar o menino a ser o que ele não é. Olha, eu não tenho certeza se essa frase é do Paulo Freire, eu acho que é. Não sei se é a frase exatamente, mas o Paulo Freire tem uma ideia que é basicamente a gente não pode ensinar quem não quer ser ensinado. A pessoa tem que querer aprender, tem que querer ser ensinada. Quem não quer aprender, você pode ter a melhor aula do mundo, o melhor discurso do mundo, que não vai entrar na cabeça da pessoa. Então, não adianta a gente forçar a barra demais. E a gente precisa entender, principalmente isso aqui, esse perfil que nós queremos, o menino só vai ter depois que ele viver com a gente. Ele pode ter alguns dos critérios, 2, 3 critérios. Mas esse jovem de EFA mesmo, ele só existe depois de ser EFA. Ele só existe depois de estar com a gente há alguns anos, de participar dos movimentos sociais, de ir nos nossos protestos, de ir nas aulas práticas, de participar do seu PPJ, de responder os planos de estudo, de pegar uma pressão na diretoria, sabe? Ele passar por todo esse processo, com alguns traumas inclusos, porque nem todo é ruim, é importante dizer isso, porque a gente tá numa sociedade que tem medo de traumatizar as pessoas. Não, nem todo trauma é ruim. A gente tem que ser traumatizado em algumas coisas, porque isso reforça a personalidade da pessoa, reforça a personalidade do indivíduo. Então, de passar por alguns traumas, eu lembro que quando eu estava estudando aqui na EFA, o maior trauma era ser chamado para a sala de visita da irmã Celina, porque ela tinha o poder de lhe aconselhar sem mudar nenhum tom de voz, que era incrível, que você saía pensando na sua vida, e disse, meu Deus, eu tenho que rever quem eu sou, porque realmente está muito errado o que eu fazia. Mas a gente precisa desses puxões, dessas referências. E esse perfil ele só vai ter quando ele passar pela nossa instituição. Por isso que a seleção ela é delicada. Por isso que muitas vezes a gente olha e a gente recebe surpresas. A ver um aluno que a gente não queria deixar entrar, ele termina o terceiro ano sendo o aluno referência da escola. E às vezes aquela pessoa que entrou com mais esperança, com aquele perfil, não deu em nada. Desistiu no primeiro ano, ou chegou no terceiro ano empurrando os instrumentos pedagógicos como se a escola não fosse absolutamente nada. Que algumas pessoas passam pela EFA e dela não levam, infelizmente. Nem todo mundo leva. E a gente não pode obrigar esse indivíduo a levar. Mas a grande maioria leva para a nossa grande felicidade. Eu vou encerrar minha fala, porque eu acho que eu me estiquei muito mais do que eu deveria. Eu vou dizendo isso aqui. Vamos trabalhar a educação, principalmente para além da sala de aula. Nos cursos de educadores popular. Vamos trazer os nossos alunos para esses cursos aqui com a gente. Não só para professor, vamos botar eles aqui com a gente para assistir aula, para dar opinião, entenderem que eles fazem parte desse movimento. Vamos proteger os nossos instrumentos pedagógicos, nossa colocação em comum, nossos cadernos. Eu acho que a luta para o ano que vem, nossa, junto com a EFAP, é essa, porque senão não vai ter mais carga horária para instrumento pedagógico nenhum. E deixar claro, gente, o nosso projeto político. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem professor que não sabe.
Se tem professor que não sabe, pior os alunos, pior os educandos. Então, entendam uma coisa, a EFA tem um projeto político, a EFA pensa o Estado, a EFA pensa a sociedade. E o nosso projeto político, ele é obviamente à esquerda, ele é obviamente progressista, ele é obviamente pelas classes populares, ele é obviamente por uma concepção de Estado que serve à sociedade. E nós cobramos esse Estado, nós cobramos o poder público. E nós temos uma visão também que é pedagógica. Para nós, educação não é conteúdo, para nós, educação, pelo amor de Deus, não é prova externa. Eu falo essa palavra, falta até mais energia quando eu falo a palavra prova externa. Porque não dá, assim, a gente está finalizando o ano, tem tanta prova que não vale mais nem nota, os alunos já perguntam, mas não vale nota mesmo, não vou nem fazer. Dá vontade de dizer assim, não faça mesmo não. Mas não pode dizer, né, porque, enfim, tem que proteger os nossos empregos, que infelizmente a gente é classe trabalhadora também, e a gente tem a nossa pauta externa. É o nosso projeto pedagógico. Educação para a gente é transformação de vida. Educação é o que a gente é, sabe? A EFA, a educação da EFA, ela está muito mais naquilo que não é aula do que naquilo que é aula. Sabe? É nas romarias, é no Grito dos Excluídos, são nos serões, é na palestra, é naquele filme que não tem nada a ver. Eu queria encerrar com uma mensagem que a EFA ela não é o sonho de apenas uma pessoa. E eu deixo a foto da irmã Celina aqui por um motivo muito simples. Algumas pessoas incríveis começaram esse projeto, mas esse projeto nunca vai morrer enquanto tiver pessoas como nós, que temos a coragem de continuar, que temos o perfil de educador de EFA, de monitor de EFA, de aluno de EFA. Nós somos esses homens, essas mulheres, esses jovens. Enquanto nós acreditarmos que essa educação ela é possível, que a educação é a verdadeira mudança, o sonho da irmã Celina, do padre Humberto Pietro Grande, eles nunca vão morrer, eles nunca vão deixar de existir, e o nome dessas pessoas nunca será apagado, não porque eles sejam melhores do que outros, mas porque eles conseguiram chamar a atenção e dizer, olha, vocês podem. Irmã Celina nunca escreveu um livro sobre pedagogia, nunca. Eu não conheço nenhum livro dela sobre pedagogia da alternância, mas eu arrisco dizer que nenhum doutor de pedagogia da alternância tem uma contribuição maior do que ela, do que Padre Humberto. E é assim que eu encerro a minha contribuição. Fico aqui agora aberto a escutar vocês, porque eu acho que eu não tenho mais nada a dizer.